Boa tarde, pessoal. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre está aí no interesse da maioria, né? Que é por onde começar o homeschool com os pequenininhos, né? Com as crianças aí em idade pré-escolar, menores de 4 anos, menores de 6 anos. O que é realmente importante para essa fase? Por onde começar, né? Tô perdida, né? O que eu faço primeiro? Como eu me preparo, né? Todas essas coisas. Precisa fazer faculdade de pedagogia? Não, eu selecionei, gente, algumas coisas que eu considero serem importantes para essa fase, né? Que é inclusive a fase que eu estou passando, né? Minha filha está com 3 anos e meio, então nós estamos em idade pré-escolar. E algumas coisas que nós temos feito e que eu considero para essa fase, tá bom? Então, eu separei aqui em 3 tópicos principais para poder pensar assim, por onde começar. 3 tópicos que eu considero que sejam super importantes para você se preparar para o homeschool na sua casa com os seus filhos, né, em idade pré-escolar. Acho que já dá pra gente começar a falar, já tem algumas pessoas e conforme for chegando, vai pegando aí o assunto da live, gente, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu considero ser importante aí quando se fala em homeschool com crianças pequenas, né? Preparar a atmosfera do seu lar. Preparar a sua casa para ser um local propício para a educação, né? Um ambiente propício para curiosidade, um ambiente propício para pesquisa, um ambiente propício para que a criança desenvolva os próprios interesses, né? Um ambiente educacional. Mas isso não significa que é um ambiente cheio de atividadezinhas, né? Um monte de mesinhas aí para você entrar e fazer atividades com as crianças, essas coisas. Não é esse tipo de ambiente educacional, mas é um ambiente rico, né, em elementos que vão enriquecer essa atmosfera, preparando a sua criança para lidar com a educação, com as aulas lá na frente, como algo natural. Preparando sua criança para lidar com o conhecimento como algo natural, né? Então, assim, a primeira coisa, preparar a atmosfera do seu lar. Como você vai preparar essa atmosfera? Né? Estabelecendo uma rotina. As crianças pequenas precisam estabelecer uma rotina. E quais vão ser os nossos focos, né? Pode falar assim, mas não tem nada a ver com homeschool. Isso, pelo contrário, gente. Famílias homeschoolers precisam desesperadamente de rotina. Então, assim, vamos lá. Quais vão ser os nossos focos na rotina das crianças pré-escolares? Nós vamos pegar aí alimentação em horários corretos, né? Descanso. As crianças pequenas precisam da rotina do descanso, né? Dependendo da idade do seu filho, faz soneca à tarde, não faz soneca à tarde, se não faz mais, mas que se familiarize com esse momento de descanso. Por exemplo, todo mundo almoçou agora. Mesmo que o seu filho não faça mais essa soneca, que ele se familiarize até um momento em que todo mundo fica mais quietinho, em que todo mundo para, de repente vai fazer uma leitura, alguma atividade para esse momento de descanso, algo leve, né? Então, e outras coisas que deveriam entrar nessa rotina de um pré-escolar. Contato com a natureza. Vamos incluir isso na rotina, porque isso deveria ser diário, né? Claro que depende de cada família. Tem famílias que moram em apartamentos, em cidade grande, tem famílias que moram em cidades pequenas, ou que tem quintal, ou que não tem. Mas para que, ao máximo de vezes possível, durante a sua semana, que você conseguir retirar o seu filho, nem que seja 1 horinha por dia, um tempinho para dar uma volta, para ter esse contato, estar ao ar livre, né? Isso deveria entrar na rotina de uma criança pré-escolar,
tá bom? O máximo de tempo possível, mas se você não tem muita disponibilidade desses ambientes, que você inclua ali, que seja pouco tempo, mas é melhor pouco tempo do que tempo nenhum. E outras coisas que você deveria estabelecer nessa rotina. A nossa mentalidade quando vamos estabelecer uma rotina com pré-escolares é pensar naquilo que nós queremos desenvolver lá na frente quando essas crianças estiverem em fase escolar, né? Então, assim, por exemplo, se eu quero que o meu filho tenha conhecimento de poesias, né? Se eu quero que isso seja algo normal na vida escolar, né? Na educação do meu filho. Então, eu posso incluir desde já, no dia a dia dele, um momento ali em que nós vamos ler uma poesia. Não precisa parar 1 hora de leitura de poesia para uma criança, gente. Basta você pegar num lanchinho da tarde, de repente, que você está fazendo, ou no café da manhã, né? Você parar e ler uma poesia para o seu filho. Coloca uma meta, eu vou ler uma poesia para o meu filho todos os dias, né? Então, assim, pensando em coisas que lá na frente, quando ele tiver esse contato, que ele entrar de fato ali com as aulas, com esse momento formal da educação, não seja algo tão diferente, né? Tão espantoso assim, mas que ele já tenha esse contato naturalmente. Então, por exemplo, se eu quero que o meu filho vai fazer diário da natureza, vai ter estudo da natureza, eu posso incentivar desde já, né, a esse contato, né? Se eu, por exemplo, se eu gostaria que meu filho lá na frente tivesse algum conhecimento de música clássica, né, eu posso desde já ir introduzindo não um estudo, né, mas um momento, por exemplo, não precisa ser todo dia, mas um momento em que coisas estão acontecendo, seu filho está brincando, você está lavando a louça e você coloca lá no fundo, entendeu? Para quê? Para que isso vá se tornando familiar. Então, o objetivo da rotina das crianças pré-escolares, das crianças pequenas, é preparar elas para que lá na frente elas se adequem à rotina escolar, à rotina de aulas formais, né? Como nós dizemos assim, não escolar, mas as rotinas já incluindo as aulas, né? Então, assim, algo que é muito interessante para todas as famílias incluírem nessa rotina. Não sei se vocês já ouviram falar das morning baskets, aquelas cestas do café da manhã. Tornar o seu café da manhã um momento educacional intencional. Você senta ali com seu filho, vocês vão comer juntos, é um momento de você parar para fazer o devocional, vocês vão fazer a leitura da Bíblia juntos, de repente vocês já emendam aí uma memorização de versículo, não cobrando que o seu filho fique repetindo palavra por palavra, mas simplesmente lendo uma semana com ele, o mesmo versículo. Quando chegar no final da semana, ele vai ter memorizado. Ou você pode fazer isso com poesias, né? Poesias pequenas, de acordo com a idade, né? Ou não precisa, eu falei uma semana, mas às vezes você quer fazer 2, entendeu? Se você achou que seu filho não pegou. Tipo assim, coisas simples que você vai incluindo no ambiente da sua casa e que essas coisas vão fazendo a diferença. Porque essas coisas vão tornando o ambiente, a atmosfera do seu lar propícia para o conhecimento, propícia para a educação. Porque quando você institui na sua rotina, por exemplo, um devocional todo dia, uma leitura de poesia todos os dias ali no café ou no lanche, né? Alguma coisa, a curiosidade vai surgindo nesses momentos e é a hora que você vai aproveitar esses momentos para estar ensinando para o seu filho, para estar sanando as dúvidas dele ou pesquisando junto com ele algumas coisas que você não souber, né? Porque nós temos que lembrar que mães homeschoolers, pais homeschoolers não sabem de tudo e não têm a obrigação de saber, tá, gente? Vocês podem aprender junto com os filhos de vocês, vocês podem desenvolver esse conhecimento junto com os filhos de vocês. Não fiquem apressados. Eu sei que aqui tem muitas mães de crianças
pequenininhas, né? Muitas vezes nós recebemos perguntas, não só nós, como outros perfis, a gente acompanha, né? E vê que muitas mães de crianças pequenas aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão tipo assim, ai, o que eu faço? Por onde eu começo? Que atividades que eu dou pro meu filho? Gente, calma, tá? Pense em primeiro preparar a sua casa para receber a educação domiciliar, para familiarizar o seu filho com o conhecimento, porque é muito diferente daquilo que nós conhecemos na escola. O seu filho vai receber o conhecimento de uma forma diferente. Então, prepare esse ambiente, prepare a sua rotina, né? Estabelecendo aí, enriquecendo aos poucos a rotina do seu lar e o ambiente para que esse conhecimento flua naturalmente, né? Um ponto muito importante na atmosfera do seu lar. Enriqueça a atmosfera do seu lar, mantendo sempre livros de qualidade à disposição da criança. Que isso tem que ficar assim, ó, um lugar onde a criança tem total acesso, gente. Livro tem que, não pode estar guardado lá, fechado. Livro tem que estar num lugar onde a criança consegue pegar, onde a criança consegue folhear, onde a criança consegue ver aquilo ali, entendeu? Onde está chamando a atenção dela, está na altura dos olhos dela. Tenha sempre livros de qualidade à disposição dos seus filhos, né? Isso você já está enriquecendo o ambiente da sua casa, porque não é normal você ir na casa das pessoas e sempre ter um monte de livros assim, livros à disposição das crianças. Às vezes a gente acompanha perfis aqui na internet e vê muitas mães fazendo isso, né? Mas é porque nós estamos procurando pessoas que têm essa prática. Mas se você for ter o contato com as pessoas no seu dia a dia, assim, você vai ver que não é tão normal, né? Que as mães ofereçam esse contato desde cedo, desde muito cedo, com os livros, né? Para os filhos. Então, assim, tenha sempre livros de qualidade, gente. Não é livros super infantilizados, não é aquelas leituras que os desenhos chamam mais a atenção da criança do que a história, que de repente nem tem uma história, sabe? É assim, livros de qualidade, valor literário, né? E aí que entra um outro ponto que eu quero citar com vocês, que é a mudança de critérios na nossa mente para adquirir novos livros e novos brinquedos para colocar dentro da nossa casa. Quando nós assumimos a responsabilidade da educação dos nossos filhos, nós buscamos oferecer a melhor educação possível. Então, assim, não é de um dia para a noite que você vai chegar e formar uma biblioteca na sua casa. Não é do dia para a noite que você vai trocar os brinquedos do seu filho falando, não, esses brinquedos aqui, porque a gente sabe que hoje em dia muitos brinquedos são daqueles que brincam sozinho. A criança só assiste o brinquedo brincando. Então, assim, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas o que eu quero propor para vocês aqui quando a gente fala sobre a atmosfera do lar? A atmosfera inclui tudo, inclui você, inclusive. Então, assim, essa preparação muitas vezes vai estar sendo para a própria mãe mais do que para as crianças. Você precisa estar familiarizada com todas essas coisas para poder encarar um homeschool lá na frente de uma forma natural também, não só os seus filhos, né? Então, assim, quando eu falo sobre livros de qualidade, né, sobre essa mudança mental, é o quê? Se propor ao quê? A partir de agora, não é que eu vou pegar tudo que eu tenho de brinquedos e livros e vou jogar fora, mas que a partir de agora eu vou ter uma mudança mental de que aquilo que eu for adquirir para colocar dentro da minha casa vai ser algo de valor educacional para os meus filhos, vai ser algo de valor criativo, vai ser algo de valor literário, vai ser algo de qualidade, né? Eu vou oferecer algo de qualidade para os meus filhos. Então, a partir de hoje, eu vou comprar livros que eu acredito que vai enriquecer o conhecimento deles sobre alguma coisa, né? Como que nós vamos encontrar esses livros? Gente, indicação de livro é o que não falta aqui nesses perfis de famílias homeschoolers. Estão dizendo que travou aqui.
Me deem um retorno se vocês estão conseguindo me ouvir ou não, como é que tá, gente? Mas assim, continuando, indicação de livro é o que não falta nos perfis de famílias homeschoolers, tanto aqui no nosso perfil, como em várias outras perfis de famílias educadoras. Vocês vão encontrar Peraí, tá restabelecendo a conexão aqui. Me diga se vocês estão conseguindo me ouvir. Conseguem me dar um retorno? Estão conseguindo ouvir? Ok. Então, vamos lá, vamos continuar. Tava falando sobre oferecer, né, essa mudança de mente, de adquirir novas coisas para nossa casa de valor para os nossos filhos, né? Livros de valor literário, brinquedos de valor criativo, né, que vão exigir algum esforço para os nossos filhos, né? Não só algo que vai entreter ele ali 5 minutinhos porque ganhou e aí de repente aquilo lá já não serve mais e a criança tá querendo assistir televisão de novo, né? Então, assim, a partir de hoje, eu vou mentalizar o quê? Se eu for gastar dinheiro comprando livro, comprando brinquedo para os meus filhos, eu vou comprar algo que realmente vai enriquecer o conhecimento dessa criança. Eu vou comprar algo que vai contribuir com a educação, que vai contribuir com a formação dessa criança, a formação... Perdão, gente. Com a formação literária, com a formação do imaginário dessa criança. Então, assim, por exemplo, indicação de livros, tava falando que é o que não falta nesse Instagram. Gente, a minha voz tá bem ruinzinha porque eu tô meio rouca, eu espero que vocês estejam conseguindo entender, tá? Perdão. Indicação de livros de qualidade é o que não falta nesse Instagram. Aqui no nosso perfil, ou também em vários perfis de famílias educadoras, vocês vão conseguir encontrar livros, desses livros que nós falamos que são considerados livros de qualidade para oferecer para as crianças, tá? Então, assim, se você não sabe como procurar, procure as indicações, procure indicações. Nós temos, inclusive, um destaque aqui no nosso perfil, que fala sobre livros que nós indicamos, considerados livros vivos, e livros que nós não indicamos, tá? Para as crianças. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Mas o que eu quero dizer para vocês, nesse ponto, é justamente sobre essa mudança de mente, entendeu? Porque isso parte mais nosso, né? Não é do dia pra noite que eu vou conseguir ter a biblioteca dos sonhos da família homeschool. Mas, se eu não fizer essa mudança, se eu não ligar essa chavezinha na minha mente de que eu não vou mais investir dinheiro em coisas que não vão acrescentar na educação do meu filho de forma intencional, se eu for usar esse recurso, eu vou usar em algo realmente útil, realmente que vai desenvolver a criatividade da criança, né? Brinquedos de montar, Lego, para as meninas até as próprias bonecas, né, gente? Coisa que usa a criatividade, não coisa que só brinca sozinha, tá? Então, assim, se nós não fizermos isso para desenvolver essas coisas nos nossos filhos, né? Próxima coisa que você também pode incluir nessa atmosfera do celular. Apresentar, deixar disponível, assim como você faz com os livros, porém sugiro que seja em um ambiente diferente, para não correr o risco de fazer uma mistureba das duas coisas e daí não vai ficar muito legal. Material de artes à disposição das crianças, né? Massinha, tinta, lápis de cor, né? Essas coisas assim que usam o quê? A criatividade da criança à disposição também, para que ela possa pegar isso. Ai, gente, perdão. Para que ela possa pegar isso, né? E usufruir e brincar sozinha e desenvolver a sua criatividade
dentro com esses recursos. Então, assim, ter disponível para a criança. Às vezes você não vai conseguir estar ali, tipo, não vai ter nem a necessidade, muitas vezes. Se você deixa disponível para o seu filho, você não precisa parar um momento e falar, vamos fazer aqui uma atividade agora de recortar, vamos fazer aqui uma atividade agora de pintar. Se você deixa esse recurso disponível para o seu filho, você está criando um ambiente propício, entendeu? Porque na hora que o seu filho tem um interesse, ele vai lá, ele sabe que tem aqueles recursos, ele sabe que ele pode utilizar aquilo e você vai ver várias coisas surgindo da criatividade dele, né? Então, assim, essas são só algumas coisas que eu coloquei aqui como preparar a atmosfera do lar. Segundo ponto que eu considero ser muito importante aí para as crianças pré-escolares. Formação de hábitos. Outra vez vocês podem falar para mim, mas não tem nada a ver com homeschool. Pelo contrário, tá? Quando nós formamos hábitos na vida dos nossos filhos, esses hábitos vão se perdurar. E esses hábitos vão ser grandes aliados para o momento em que nós vamos incluir as aulas formais com os nossos filhos, né? Independente do método educacional que você utilizar, independente da sua rotina, de como você vai fazer, formar hábitos intencionalmente vai te ajudar, né? Charlotte Mason tem uma frase que ela diz que a mãe que se esforça para adotar os seus filhos de bons hábitos tende a ter dias mais tranquilos e confortáveis, né? Então, assim, hábitos para formar com o meu filho pequeno, com o meu filho em fase pré-escolar. Esses hábitos aqui, gente, pode ser formado já desde bebezinhos, tá? Leitura em voz alta. Leitura em voz alta tem que ser um hábito diário, gente, diário. No mínimo, uma vez por dia. No mínimo, entendeu? Assim, você pode... Como que eu vou formar esse hábito com meu filho? Eu posso oferecer um momento de leitura em voz alta no café da manhã. Eu posso... quando eu faço uma leitura em voz alta, não significa que eu vou passar meia hora, 1 hora seguida lendo com a criança. Mas se eu for e fizer pelo menos um pouquinho, sabe? 5 minutinhos, uma história, um livro, alguns versículos da Bíblia, alguma coisa, esse hábito está sendo formado. E daqui a pouco o seu filho vai começar a vir em você e pedir para você ler para ele. Então, assim, por exemplo, eu posso incluir leitura em voz alta no meu café da manhã, né? Como eu falei lá da Morning Basket, eu acho que ficou meio confuso, não expliquei, né, direito, mas assim, qual é o conceito? O conceito é você deixar ali pronto para o seu café da manhã tudo que pode enriquecer aquele momento ali, transformar aquele momento em um momento intencional na educação do seu filho. Então você pode incluir ali naquela cesta uma Bíblia, né? Você pode incluir ali um livro de poesias, você pode incluir ali versículos que vocês estejam memorizando, você pode incluir histórias, livros vivos, alguma história que que o seu filho esteja gostando, livro de capítulo que vocês estejam lendo, né? Qualquer uma dessas coisas você pode deixar já separadinho, porque aquilo ali vai ficar na cabeça do seu filho, aquilo ali vai começar o seu filho, vai ser natural para ele, quando chegar no momento do café da manhã, ele querer aquilo ali, entendeu? Perguntar, se você não fizer, ele vai perguntar, mas e aí, e a minha Bíblia, e as historinhas que a gente vai ler hoje, né? Independente de se você é uma mãe cristã ou não, você pode usufruir da Morning Basket, porque a Morning Basket não é apenas para o devocional, né? Nós usamos muito também para o devocional, porém ela pode ser simplesmente com livros de qualidade, com poesias, com coisas que você queira incluir na vida do seu filho ali, né, para tornar esse momento mais atrativo. Então, assim, independente, você pode utilizar desse recurso. Além do café da manhã, posso incluir a leitura em voz alta antes das sonecas, antes de dormir à noite, né? Então, momentos para incluir essa leitura em voz alta é o que não falta. No lanche da tarde, entendeu? Formar esse hábito é importante para os nossos filhos, quer seja ele no momento em que for. Você pode utilizar
o momento que for mais propício para você. De repente você vai falar, não, para mim é mais fácil incluir uma leitura na hora do almoço, para mim é mais fácil incluir uma leitura antes de dormir. Não importa, gente. O importante é você não deixar de fazer. Pelo menos uma vez por dia, pelo menos uma história, pelo menos, sabe, um pouquinho que seja, mas que você fixe aquilo ali como um hábito na vida do seu filho, né? Outro hábito para ser formado para as crianças pequenas. Tempo na natureza. Nós batemos nessa tecla aqui muitas vezes, vocês sabem, né? Porque, gente, um dos primeiros agentes ali que vai estar na educação dos seus filhos na fase pré-escolar é o contato com a natureza. Vocês não têm noção do quanto que as crianças aprendem simplesmente estando ao ar livre, simplesmente estando em contato com a natureza. Quanta curiosidade, quantas perguntas que surgem, quanto conhecimento que surge naturalmente, animais que eles encontram, flores diferentes, quantas coisas que são aprendidas, ciclos de vida, quantas coisas são aprendidas a partir desse hábito de levar os nossos filhos a estarem ao ar livre, né? De levar os nossos filhos a terem esse contato com a natureza diário. Então, inclua esse hábito na vida dos seus filhos. Essa é mais um que você pode colocar aí como uma das prioridades. Coloca como uma prioridade para o seu filho, gente. Vocês não têm noção do quanto isso é importante para a vida de uma criança, tá bom? Então, assim, qual outro hábito que nós podemos formar na vida dos nossos filhos para preparar eles, como nós falamos, tudo que nós estamos falando aqui hoje é para preparar os nossos filhos para a educação lá na frente, para os anos formais, né? Então, o hábito da organização. Esse hábito da organização pode ser formado desde muito novinho também, né? Ensinar o seu filho o quê? Depois que brincou, bagunçou, fez toda aquela algazarra, pode fazer tudo. E depois, o que a gente faz? A gente organiza, a gente põe tudo no lugar de novo. A gente organiza os brinquedos, guarda, coloca tudo lá. A gente fez o nosso café da manhã, usamos nossa morning basket, usamos tudo. O que a gente faz depois? Terminamos tudo, organiza, coloca os pratos sujos na pia, organiza os livros de novo lá na morning basket. Então, organização. Esse hábito da organização vai ajudar o seu filho lá na frente, porque ele vai ter uma forma de lidar melhor com o próprio aprendizado, com o próprio conteúdo formal que vai ser apresentado para ele, né? Essa organização vai entrar como uma organização também nos estudos, né? Você pode ensinar o seu filho a ser organizado com as roupas, né? De repente, o jeitinho de organizar ali a gaveta dele. Tudo isso vai refletir, gente, lá na frente. Nós temos que lembrar que o aprendizado das crianças, ele ocorre de forma, assim, como a coordenação motora, sabe? Do maior pro menor. Então, assim, primeiro a coordenação motora grossa, depois a coordenação motora fina. Então, assim, como eu quero que uma criança aprenda a escrever, use lápis, use caneta, se a criança não aprendeu ainda a se vestir sozinha, né? Se a criança não tem a coordenação de se vestir, de calçar um sapato, né? De pentear o cabelo, de tomar um banho sozinha, eu quero que essa criança consiga desenvolver a coordenação de escrever. Então, assim, lembrar uma coisa, primeiro, um passo de cada vez, né? Vamos seguir uma ordem. Primeiro aquilo que é da coordenação motora grossa, depois aquilo que é da coordenação motora fina. Então, da mesma forma, quando nós falamos sobre a organização, o nosso pensamento hoje já parece que não tem nada a ver com homeschool. Parece que o que eu tô falando não tem nada a ver, mas quando eu chego lá na frente e eu vou apresentar essa criança para os estudos formais, eu vou ver que isso fez muita diferença na vida dela, porque ela já desenvolveu o hábito de ser organizada, então ela vai ser organizada com os estudos, ela vai ser organizada com os materiais dela, ela vai ser organizada, entendeu? Outro hábito importantíssimo para ser formado nas crianças pequenas, na verdade em todas as crianças, mas a gente está falando sobre crianças em fase pré-escolar. O hábito da obediência. Gente, o momento de criar esse hábito é agora, é o quanto antes na vida dessas crianças pequenas, né? O foco
desse hábito é a formação até os 6 anos. Então, assim, o quê? Outra vez, isso parece que não tem nada a ver com homeschool de novo. Mas quando eu crio no meu filho o hábito da obediência, o hábito de fazer aquilo que foi pedido, o hábito de cumprir com as ordens que estão sendo estabelecidas, eu preparo ele para lidar com a vida real, não só com o estudo formal, né, com as aulas em si, mas eu preparo ele para a vida, gente. Nós precisamos seguir regras, nós precisamos obedecer ordens, né, no nosso dia a dia. Nós temos leis, nós temos quantas coisas, né? Então, assim, esse é um hábito que também vai me ajudar lá na frente quando eu colocar essas aulas na vida da criança, quando eu colocar esse momento formal, né? Vai me ajudar nos anos formais, porque essa criança vai ter uma facilidade maior em lidar com as lições, vai ter uma facilidade maior em lidar com de repente, aquela atividade que para ela é um pouquinho mais difícil, que ela já não tem mais tanta afinidade, mas assim, é como nós falamos, todas essas coisas vão preparando, né? Nós estamos aqui fazendo o quê? Colocando um alicerce sobre essa educação. Nós estamos colocando um alicerce na vida dos nossos filhos para que quando a gente for entrar com as aulas formais, para que quando a gente for entrar com o homeschool, isso esteja mais fácil, né? Para que seja mais fácil essa transição para a criança. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês, homeschooling com crianças pequenas, como começar. Não é como começar pegando as atividades e apresentando para as crianças pequenininhas. Não é desse jeito que eu vou falar para vocês começarem. É começar estabelecendo as bases, é começar estabelecendo o alicerce. A gente não começa construindo uma casa pelas paredes. A gente começa colocando o fundamento nela. Então, assim, a gente precisa preparar os nossos filhos para lidar com essa rotina, para lidar com essa vida educacional que nós vamos propor no homeschool, né? Então, outro hábito para ser formado na vida dos nossos filhos, a participação e a autonomia nas tarefas domésticas. Quando nós incluímos os nossos filhos na participação das coisas da casa, ajudar, quando você permite o seu filho ajudar, gente, isso enriquece de uma forma, o seu filho se sente parte da família, o seu filho se sente útil. A criança precisa desse sentimento de pertencimento à família, de sentir que a presença dela é útil, de que a presença dela é importante para aquela casa, entendeu? Então, assim, quando você permite o seu filho te ajudar, permite o seu filho ter responsabilidades, né? De repente aí, dar ração pro cachorro, ou de repente me ajudar a lavar a louça. Aqui a Tabita ama, né? Ela sempre pede para ajudar. É algo assim, que a gente vê que é o fruto da formação do hábito. Porque chega uma hora que o seu filho tá pedindo para fazer aquilo, né? Então, assim, por exemplo, eu não vou pegar para uma criança de 3 anos e vou dar uma louça para ela lavar. Mas eu posso muito bem separar lá dois itens, que seja, e deixar que ela ajude naquilo ali. E aproveitar daquele momento para ensinar como fazer de forma correta. Hoje em dia, quando eu dou ali 2, 3 itens para ela lavar e eu permito que ela faz que eu não preciso fazer de novo. Entendeu? Então, assim, nós permitirmos, né, dar essa autonomia para os nossos filhos. Lembrando, assim, como eu estava falando antes, gente, que a educação das crianças, ela tende a ser, como eu posso explicar assim, do maior para o menor, né? Tipo assim, esse lance da coordenação motora. Então, assim, Primeiro, eu vou focar em permitir a autonomia para o meu filho, para que ele tenha a capacidade de fazer algumas coisas antes de querer exigir dele a escrita, né? Primeiro, eu vou estabelecer com ele a capacidade dele tomar banho sozinho. O seu filho consegue, é um bom hábito para você formar com seu filho. Ele consegue ir lá, pegar a toalhinha dele, ir lá no banheiro, se ensaboar, se enxaguar, se secar, ir lá e colocar a roupinha dele. Essa criança tá,
com a coordenação motora muito boa. Então, você tá preparando, tudo isso você tá preparando a criança para lidar com a escrita. São coisas, como nós falamos, nós estamos fazendo fundamentos, a gente está começando a preparar para lidar com essa parte depois mais delicada, mais precisa, né? Então, assim, dar a autonomia para os nossos filhos fazerem coisas, conseguirem fazer coisas sozinhos, né? Se alimentar, né? Aí, de repente, por exemplo, chega uma mamãe com um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, que o bebê não consegue ainda, não desenvolveu ainda ali a habilidade motora de estar se alimentando sozinho. E você quer tentar colocar atividades de coordenação motora para as crianças pequenas. Então, assim, primeiro, um passo de cada vez, né, gente? Um passo de cada vez, tá? Agora, terceiro ponto. Nós falamos sobre 2 coisas já até agora, que eu disse que considero muito importantes para essa parte pré-escolar, que é a preparação da atmosfera do lar e a formação dos hábitos nas crianças. E agora, a terceira parte é para você. É mais para você do que para as crianças. Se autoeducar. Se autoeducar, gente. Nós falamos muito que, por exemplo, que os nossos filhos aprendem pelo exemplo. Se eu não gosto de ler, como é que os meus filhos vão gostar de ler? Eu preciso ser uma leitora para formar filhos leitores, né? Você não consegue formar no seu filho aquilo que você não é. Você até pode ensinar, mas aquilo que vai ficar dentro do seu filho é muitas vezes aquilo que ele viu pelo exemplo, né? Então, assim, nós precisamos nos preparar. Como eu faço o meu fundamento agora para lidar com o homeschool lá na frente? Então, eu vou estudar. Eu preciso de informação, de conhecimento. Conhecimento, gente. Informação não. Conhecimento. Porque hoje em dia nós estamos cheios de informação e falta conhecimento. Então, assim, gente, indicações também no Instagram é o que não faltam de livros que vão te ajudar a lidar com a educação do seu filho, né? Livros para você conhecer. Conheça, que é o primeiro passo ali, um dos primeiros passos para você fazer para estabelecer seus fundamentos. Conheça os métodos educacionais. Gente, isso é muito importante. Conheça para você saber quais são as possibilidades e o que eu vou fazer com o meu filho, para eu não me sentir tão perdida. Então, assim, entre nessa autoeducação. Conheça. Você precisa... Perdão. Você precisa... se desenvolver nisso, ter esse conhecimento mínimo de quais são as possibilidades que você tem para trabalhar com o seu filho. Então, vá atrás de livros para você, de livros que vão te apresentar quais são os métodos hoje utilizados no homeschool, né? De repente, eu não conheço nada, eu quero saber quais são, dá uma pesquisada, porque hoje já tem muitos livros em português de vários métodos tradicional, método da Charlotte Mason, método educação clássica. Tem muitos livros que vão te ajudar a lidar com isso. Então, é aquilo que a gente falou. Primeiro, nós precisamos estabelecer esse fundamento. Então, faça também com você. Estabeleça esse fundamento também com você. Você precisa ter um conhecimento mínimo, assim, tipo... para saber lidar com essas coisas, para se preparar, né? Não é que se você não fizer isso, você não vai dar conta de fazer o homeschool, você vai, mas qual é o objetivo da live que nós estamos falando aqui? É preparar para que quando chegar nesses anos educacionais, nesses anos formais da educação, isso seja mais fácil para o seu filho e seja mais fácil para você, para que você também não esteja tão perdida. Então, procure leituras, né? Procure informações, conhecimento de pessoas, de livros, de vídeos, lives, tudo que você tem ao seu alcance aí hoje na internet.
de métodos educacionais. Isso é muito importante. Métodos de alfabetização, gente. Métodos de alfabetização é algo importantíssimo também para você adquirir esse conhecimento, né? Outras coisas que podem te ajudar a lidar com a educação do seu filho de forma geral. Você pode enriquecer o seu conhecimento sobre temperamentos, enriquecer o seu conhecimento sobre as linguagens de amor das crianças. Então, quantas coisas que hoje você pode perdão, gente, que pode enriquecer a sua formação, né? Para que também, quando chegar lá na frente, você possa fazer essa transição de uma forma que também seja natural para você. Tem aqui recebi aqui a Telkia, tá falando aqui. Tô tão perdida com essa parte do método e currículo. Gente, nós temos... vou dizer para vocês, nós temos lá no nosso canal do YouTube, tem muitas coisas já falando sobre os métodos educacionais, né? E hoje nós temos aí livros, né, pelos próprios autores aí de alguns métodos traduzidos, que você pode buscar esse conhecimento, como Educação no Lar, como Ensinando o Trivium, como A Mente Bem Treinada, né? Vários livros que podem enriquecer muito a sua formação. Mas se você tá muito perdida, assim, não sei nem o mínimo dos métodos, dá uma olhada lá no YouTube, dá uma olhada no nosso canal, porque a gente tem lá falando sobre alguns métodos, falando justamente isso, sobre como buscar esse conhecimento, sobre como descobrir qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar na minha casa, qual que vai funcionar melhor. E também, no nosso curso, nós temos uma parte específica só sobre isso, onde a gente detalha sobre todos os métodos assim mais famosos utilizados hoje no homeschool. E em breve, nós estamos pensando aí, em breve nós vamos abrir outra turma, então fiquem ligados também para quem tá aí perdido nos métodos do homeschool, para quem tá aí perdido em como começar, nós vamos lançar uma segunda turma, tá bom, gente? Sim, a live vai ficar salva. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque os 3 pontos principais que eu queria passar para vocês eram esses. Prepare a atmosfera do seu lar. Se você tem filhos pequenos, não se afobe nessa loucura de eu preciso ensinar o meu filho agora. Eu preciso pegar um livro didático e apresentar para o meu filho agora. Não precisa disso, gente. Prepare a atmosfera do seu lar para ser um ambiente propício para a educação. Forme hábitos nos seus filhos. Forme hábitos agora. Não importa a idade que o seu filho tem, comece esse trabalho, porque isso vai te ajudar. E se autoeduque. Aproveita essa fase em que os seus filhos estão pequenos para você se preparar para tudo isso. Estabeleça os fundamentos para você, estabeleça os fundamentos para os seus filhos e não fique nessa loucura, nessa corrida de meu filho precisa ler com 4 anos, meu filho precisa fazer tal coisa. Se acalma, tá? Um fundamento bem colocado, uma base bem colocada é mais importante do que você sair correndo e atropelando as coisas e o seu filho lê com 4 anos, mas de repente muitas coisas ficaram para trás que vão fazer falta na educação dele. Ele lê, mas não tá conseguindo entender. Então, muitas coisas, um passo de cada vez, tá bom, gente? Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar essa live por aqui. E eu vou deixar salva, tá bom? E vamos subir ela também lá no nosso canal do YouTube. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigada pelas pessoas que estiveram aqui conosco, todo mundo que acompanhou, tá bom? Encaminhe essa live para alguém que você acredita que está precisando ouvir um pouquinho sobre isso. Para quem tem crianças pequenas, indica o nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda, vai lá. Se você está perdido, lá tem muita informação, muitas coisas para vocês, muito conteúdo gratuito para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês. Tá bom, gente?
É isso. Até a próxima. Beijos!